Galera de Sistema de Controle 2, então continuando com o conteúdo da disciplina, agora a gente vai converter uma função de transferência, tá? Uma representação no espaço de estado na forma de variáveis de fase, tá? Essa forma variável de fase é um formato específico da representação no espaço de estado, tá? E vai ficar mais claro o nome quando a gente, ao final, desenhar o diagrama de bloco que ilustra, né, essa representação, tá? Então, basicamente é uma receita de bolo, tá, de como fazer essa conversão. Eu vou mostrar ela agora através de um exemplo, tá? Então, o primeiro exemplo vai ser com um termo constante no numerador, ou seja, o numerador aqui do exemplo, né, é um número, tá? Então, para começar, pessoal, vou pegar um lápis aqui. Para começar, vamos escrever aqui então, né? Então tá aí a função de transferência, né? Função de transferência, seja no diagrama de bloco, né? Eu tenho entrada, saída, né? A função de transferência é a saída, C de S, pela entrada R de S, que é igual a 24 sobre S ao cubo mais 9S ao quadrado mais 26S mais 24, tá? Para começar, então, a gente multiplica cruzado, tá? De modo que vai ficar C de S, que multiplica S ao cubo mais 9S ao quadrado mais 26S mais 24 é igual a 24R de S, tá? Então, aqui, ó, é a distributiva, né? Vamos fazer essa distributiva aqui, tá? Vamos fazer essa distributiva, mas já trazendo para o domínio do tempo, ou seja, vai usar uma transformada Laplace inversa, né? Então, Laplace é menos 1 aqui. Considerando o seguinte, por se tratar de função de transferência, tá? Condição inicial é nula, né? Então, fazendo S ao cubo do C de S no domínio do tempo, tá? Seria a derivada terceira do C, né? Do C de T. Então, vou colocar C, 3 pontinhos aqui, ó, representando a derivada terceira, né, do C de T, tá? C aqui minúsculo, porque é o C no domínio, a saída no domínio do tempo já, tá? Mais 9 S ao quadrado do C de S no domínio do tempo é C de T, né? A derivada segunda do C, né? Então, C, 2 pontos. Mais 26S do C de S no domínio do tempo seria o C, um pontinho derivada primeira da saída C, né? Mais 24 Czinho aqui, né? Não é derivada, é simplesmente o C, mas no domínio do tempo. É igual a 24R, tá? Então não apareceu aqui C no ponto zero, porque eu falei, né? Por se tratar de função de transferência, a condição inicial obrigatoriamente é nula, né? Aí, pessoal, agora já está no domínio do tempo, eu vou escolher as variáveis de estado, tá? Vou escolher aqui, ó, x1 é o C é a própria saída aqui, né, ó, tá? O x2, segunda variável de estado, é o C, um pontinho. E a terceira variável de estado é o C, 2 pontos. Por que 3 variáveis de estado? Porque o sistema é de terceira ordem, tá? Sendo o sistema de terceira ordem, né, que a gente vê pela função de transferência, no espaço de estado vai ser também de terceira ordem, né? São 3 equações de estado, 3 variáveis de estado, tá?
Então, vamos lembrar que o x1 é igual ao c, o x2 é igual ao c, um ponto, e o x3 é igual a c, 2 pontos. Agora, vamos derivar esse lado de cá e o lado de cá, porque em termos de representação do espaço-estado, eu preciso de um vetor, né? Isso é o vetor das derivadas das derivadas das variáveis de estado, né? Então, x1 ponto, x2 pontinho, né? E x3 ponto. Aí tá aí o meu vetor da derivada das variáveis de estado. Então, preciso desse vetor, tá? Então, derivando os dois lados aqui, vai ficar x1 ponto é igual a c um pontinho. Mas c um pontinho tá aqui, né? É o próprio x2, né? Então, é o próprio x2. Então, já começa a formar, né? Derivada das variáveis de estado com uma combinação linear das próprias variáveis de estado e da entrada quando for o caso, né? Então, já começa a mostrar a cara de representação do espaço de estado. Agora, derivando dos dois lados dessa equação, fica x2 ponto é igual a c derivada segunda, né? 2 pontos. Só que c 2 pontos tá aqui, né? É o próprio x3, tá? É o próprio x3. E agora essa aqui, né? Derivar os dois lados, x3 ponto é igual a c derivada terceira do c, né? Derivada terceira do c eu tenho que procurar aqui, ó, tá? Isolando esse termo. Então, derivada terceira do c vai ficar c 3 pontinhos, derivada terceira, é igual. Aí eu vou passar todos esses caras aqui, ó, para o lado direito dessa igualdade e já ordenar x1, x2 e x3, né? Então, vai ficar menos 24c, ou poderia dizer menos 24x1, tá? Menos 26c, esse cara aqui, né? Um ponto, eu poderia dizer também 26x2, né? Ó. Menos 9c2 pontos, ou poderia dizer menos 9x3, né? Só vou colocar, mostrando aqui, relacionando cada variável de estado que a gente escolheu lá no início, tá? Mais 24R, né? Mais 24R, que já estava do lado direito da igualdade, tá? Então é isso, ó. x3 ponto é então o c3 ponto, a derivada terceira, que é igual a tudo isso aqui, né? Menos 24x1, agora eu já vou colocar o x1 no lugar do c, né? Menos 26x2 menos 9x3 mais 24R. Se você olhar aqui, ó, já tem um sistema vamos dizer assim, já no espaço de estado, já é a minha equação de estado, né? Equação de estado naquele formato, né? X ponto é igual a AX mais BU, né? Nesse caso seria o B, o U é o R, né? O U é o R aqui, ó. Tá? Mas já tá mais ou menos nesse formato, só que a gente tem que montar ela matricial, tá? Então vamos aproveitar aqui, ó. Vetor x1 ponto, x2 ponto, x3 ponto é igual a, vamos colocar ela na forma matricial. Então, aqui o meu vetor das variáveis de estado, x1, x2 e x3, mais o vetor de acoplamento com a entrada, o B, né? B, e a entrada U aqui, que nesse caso é o R, né? O R. Beleza? Então agora, para poder montar, basta eu olhar aqui, ó, x1 ponto é 1, x2, né? Então x2 está aqui no meio, então 0x1,
1x2 e 0x3, né? Multiplicando aqui linha por essa coluna, né? Depois, x2 ponto, tá aqui, x2 ponto é 1x3, então 0x1, 0x2 e 1x3, tá? E o x3 ponto é menos 24x1, menos 26x2, menos 9x3. Então, coloca aqui, menos 24x1, menos 26x2 e menos 9x3 mais 24R, né? Então, mais 24R, tá? Essas duas primeiras aqui não tem entrada, né? Então, é 0 e 0, tá? Beleza? Então, tá representado espaço-estado? Ainda não completamente, tá? Então, eu tenho a equação de estado, né? Nesse formato aqui, ó. Então, tá aqui. X ponto é AX mais BU, né? Tá? Mas eu preciso da equação de saída, né? Y, deixa eu colocar de cá a equação de saída. Y é igual a CX mais DU, né? Quando for o caso de aparecer o D, tá? Então, vamos ver a equação de saída. A saída aqui é o C, né? Então, C, ó, C tá aqui, né? C é o próprio x1, né? Então, nesse caso, a equação de saída vai ficar y é igual a 1x1, né? Ó. C é 1x1. Então, y, que é a saída, que é o próprio C, tá? Você pode falar aqui que o y é igual a Czinho minúsculo aqui, não C maiúsculo aqui, que é o vetor de saída, tá? Então, C de T, né? Vamos colocar aqui, só para lembrar, tá? Então, o y, que é o C de T, é a própria saída. A saída, nesse caso, C é o próprio x1. A própria variável de estado é a saída do sistema. Então, 1x1, 0x2 e 0x3. Então, isso aqui vai multiplicar o vetor x, né? Das variáveis de estado. Você pode colocar o x aqui ou pode colocar o vetor, né? Vamos colocar o vetor só para a gente lembrar, tá? x1, x2 e x3, tá? Quando representa em variável de fase, então já está representado, tá? No espaço de estado na forma variável de fase. Então, o que é a representação de fato? Deixa eu só afastar isso aqui um pouquinho. Tá? A representação de fato na forma variável de fase é isso aqui, ó, tá? A equação de estado, a equação de saída, tá? Nós vamos montar um diagrama de bloco só para ver uma característica dela. Então, tá aí, ó, variável, a gente converteu a função de transferência, essa com termo constante no numerador, para representação no espaço de estados na forma variável de fase. Ela tem essa característica, né, de ter esse 010, 001, né, terceira ordem aqui, ó, tá? Se fosse segunda ordem seria só 01, né, tá? Então ela tem essa característica 010, 001, tá? E aqui embaixo, ó, nessa linha, tá certo? Você observa que esses termos aqui, ó, tá? São os coeficientes da função de transferência, né? Menos o primeiro, tá? Então, os coeficientes menos esse primeiro aqui, ó, de maior ordem, tá? O 1, né? Então, esses coeficientes, o 24, o 26 e o 9, tá? Invertidos na ordem, tá? Ó, tá vendo? O 24 tá por último, ele veio primeiro, depois o 26, depois o 9, tá? Invertido e com sinal trocado, tá? Então, aqui o sinal é positivo, aqui fica negativo, tá? Então, quando você bater o olho numa representação no espaço de estado que tem essa cara, né, em relação à matriz de sistema, você já pode saber que isso vamos dizer assim, é uma representação que está em variável de fase, né? E aí, ó, se você pegar esse carinha aqui, ó, essa linha, tá? E inverter, sabendo que o sistema é de terceira ordem, você já bate o olho e já sabe a equação característica do sistema, né? Então, você batendo o olho aqui, ó,
você já saberia dizer que o Q de S desse cara, Q de S, a equação característica, seria S ao cubo, porque o sistema é terceira ordem. Depois você pega esses termos e inverte aqui, faz mais 9S ao quadrado, mais 26S, mais 24, tá? Só de inspecionar a matriz do sistema, quando ela tá com essa carinha aqui, ó, esses 1 aqui, né? E os coeficientes só na linha de baixo, né? E o sinal vai estar trocado em relação à equação característica, tá? Então aí tem que ver quais seriam esses sinais, né? Mas basicamente o jeito tradicional é esse aqui, tá? Beleza? Então vamos construir agora um diagrama de bloco só para ver mais coisas, né? Mais características relacionadas a essa representação no espaço-estado na forma variável de fase, tá? Então aqui, ó, o x1, a variável de estado x1, ela tá lá perto da saída, né? Então vamos colocar ela lá perto da saída, tá? Então, deixa eu só pegar isso aqui. Vou pegar esse carinha, tá? Eu já sei que o x1 tá perto da saída, então vou pegar esse cara e vamos jogar para cá. A gente tem mais espaço para trabalhar, né? Então, x1 está perto da saída, né? x1 está lá perto da saída, né? Certo? 1x1 é o próprio y, né? Então, multiplicou por 1 aqui, ó, tá? Eu não precisava colocar esse 1 aqui não, tá? Mas só para ilustrar. Então eu tenho a minha saída aqui, que é o y, né? Que é igual a C de T. Então, o x1 é a integral, né? Do x1 ponto, correto? x1, derivada do x1. Então, derivada do x1 integrou, virou x1. O x1 ponto, por sua vez, ó, x1 ponto, né, derivada do x1 é 1, x2, né? Então, aqui, ó, o x1 ponto já está vindo de cá, que é o x2, né? Tá? x1 é 1, x2. E o x2, por sua vez, é integral de x2 ponto, correto? Então, integral do x2 ponto, tá? O x2 ponto, por sua vez, é 1x3, né? Então, ó, tá vindo aqui também, né? Do x3, né? Certo? Que, por sua vez, é integral de x3 ponto, né? Então, a derivada dele mesmo, né? Então, x3 ponto aqui, ó, tá? Beleza? E o x3 ponto é o que? Aí eu tenho que fazer isso aqui tudo, ó. Menos 24x1, menos 26x2, menos 9x3, mais, ou seja, tem um somador aqui, né? Tem um somador bem aqui, ó. Mais, então x3 ponto, ficou feio, né? x3 ponto é essa soma, né? Menos 24x1, menos 26x2, menos 9x3, mais 24R, né? Então, já vou colocar o 24R aqui entrando, né? Então, 24 e multiplica o R, né? Beleza? Agora eu tenho que fazer essa soma aqui, né? É linha vezes essa coluna, tá? Então, vou pegar de dentro aqui para fora, tá? Do x3 para o x1, para ficar organizado. Então, o x3 é menos 9x3. Então, vou colocar um 9 aqui, ó. 9 vindo do x3, né? Podia colocar negativo aqui dentro, eu posso colocar aqui na soma algébrica, tá? Então, aqui, ó.
esse cara vem aqui e é negativo, né? Aqui positivo, mais, né? Aqui menos, né? Menos 26x2, então 26 vindo lá do x2, tá? Menos 26x2 e menos 24x1, né? Então 24 vindo lá do x1. Certinha. 24x1. Então tá aí a representação dessa equação de estado, tá? Opa! Dessa equação de estado, mas como um diagrama de blocos, tá? É interessante esse diagrama de blocos, você vê que uma variável de estado é fase da outra variável de estado, né? Ó, x2 da x3, né? Tá? x1 da x2, x2 da x3, tá? Então, por isso o nome variável de fase, tá? Outra coisa, é interessante que esse diagrama de bloco é a base depois para a gente usar, né, diagrama de fluxo de sinal, porque isso aqui tem uma relação muito estreita com o diagrama de fluxo de sinal, tá? Então, esse diagrama de bloco, né, vai virar depois um diagrama de fluxo de sinal e a gente vai usar a relação do diagrama de fluxo de sinal com a representação do espaço de estado e vai usar então o diagrama de fluxo de sinal como uma base para a gente fazer transformação entre representações no espaço de estado, tá? Porque embora o sistema possa ter em sua dinâmica, né, representando sua dinâmica uma função de transferência, tá? No caso de espaço de estado, ele pode ter várias representações, né, do mesmo sistema, todas elas corretas, né? Tá? E cada uma representada de uma forma. Isso a gente vai ver mais para frente, tá? Então é isso, pessoal. Então a gente converteu aquela função de transferência, né? Lembrando aqui, ó, qual a função de transferência? 24 sobre s ao cubo mais 9s ao quadrado é 26s mais 24. Nessa representação no espaço de estados, tá? Equação de estado, equação de saída, tá? Então tem esse formato aqui bem característico da representação na forma variável de fase, e aqui o diagrama de blocos, né? Tá? Que representa essa equação de estados, tá certo? Então, no começo é interessante sempre fazer esse diagrama de bloco, porque depois a gente vai muito naturalmente relacionar isso com o diagrama de fluxo de sinal, tá? E ter mais uma ferramenta para trabalhar com representação no espaço de estado, beleza? Valeu, abração, até a próxima.